Olá, nós estamos aqui novamente, estamos para o nosso quarto e último vídeo sobre doutrina e governo da Igreja do Nazareno. Eu espero que você esteja bem nessa oportunidade. Lembrando que esses 4 vídeos que fizemos e este também tem como propósito dar subsídio para estudantes de Bíblia e de Teologia e principalmente para o treinamento de candidatos à primeira licença distrital na Igreja do Nazareno, na região sul e sudoeste de Minas Gerais, tá bom? Não significa que os ministros licenciados em renovação não possam se beneficiar dele, tá bom? Espero que esses exercícios dos 3 primeiros vídeos e desse possam ajudar nos seus estudos. E é importante lembrar que o oceano desses conteúdos, ele é imenso e eu pretendo apenas dar uma amostra grátis para apoio e direção dos estudos, tá bom? Vamos ficar comigo. Esse vídeo de agora, ele tem perguntas sem respostas, perguntas repetidas, para que eu possa levá-lo também a pesquisar e a procurar as respostas. Algumas partes desse vídeo terão respostas, eu não vou ler todas, eu vou passando os vídeos para que você possa ter conteúdo. Eu pretendo ser sistemático, mesmo que ele leve 20 ou 25 minutos esse quarto vídeo, mas eu quero te dar subsídio para o aprendizado, tá bom? Vamos em frente? Vamos lá. Perguntas, não vou dar nenhuma resposta, como eu disse, mas para que você possa ir lendo, pausando o vídeo e tendo as respostas necessárias para o seu aprendizado. Você pode procurar o seu pastor, seu orientador, que ele com certeza poderá te orientar a essas respostas. Caso também não consiga, de uma forma ou de outra, você pode, que me conhece, procurar no WhatsApp ou mesmo no canal, na descrição, que há questões no canal que você pode perguntar. Em tempo hábil eu respondo, tá bom? Vamos em frente? Manual da Igreja do Nazareno, Bíblia e livros de teologia podem te ajudar muito. Vamos lá. Não vou ler todas, ler algumas. Você pode ler enquanto vê o vídeo, para que ele não fique cansativo e possa servir, como eu disse, de subsídio. Tá bom? Segundo Gênesis, em que estado foi o ser humano criado, o que foi o pecado original, como Deus toma a iniciativa em salvar o ser humano. Qual é o termo teológico para descrever esta iniciativa? Como o homem pode responder à chamada para a salvação se o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1 diz: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados? Como é que um morto pode responder à salvação? Você é arminiano? Você pode ter uma resposta razoável para essa pergunta, que muitas das vezes vem de origem calvinista. As perguntas normalmente. Antes da queda, qual era o estado do coração do ser humano? Qual é a linha doutrinária da Igreja do Nazareno? Em que doutrina na teologia sistemática é chamada de hamartiologia? Que doutrina na teologia sistemática é chamada de soteriologia? Você pode usar essas questões como se fosse uma sabatina, uma avaliação, tá bom? Por que a definição correta do conceito de pecado é importante para a doutrina da salvação? Pergunta que procede, tá bom? Vamos em frente. Romanos 5,12 esclarece, por ser Adão, o primeiro ser humano, consequência do seu pecado, atingiu a todos que vieram após ele. Como é chamado na teologia esse pecado consequente? Ezequiel 18:20 diz que cada um é culpado do seu próprio pecado. Pergunta: se Deus seria justo me culpando do pecado que não cometi? Explique. O perdão de Deus está relacionado com o cancelamento da culpa do pecado ou das consequências do pecado. Vamos em frente. A consequência do pecado de Adão foi transferir espiritualmente a todos aqueles que vieram após ele uma tendência para pecar. Como é que a teologia chama essa tendência?
O texto de Romanos 7 deixa claro os termos pecado e pecados. Qual a diferença entre esses dois termos? Como se chama as duas obras da graça? Qual a diferença entre natureza humana e natureza carnal? Segundo Romanos 3:23, qual é a situação do ser humano? Vamos lá. Desses 4 termos, santificação inicial, inteira santificação, santificação contínua e glorificação, coloque em ordem cronológica de acontecimentos os momentos acima proposto pelo plano da salvação. Se precisar, você muda a ordem, tá? Mas veja se está em ordem, então coloque. Em qual destes momentos é tratado o pecado original? No inicial, na inteira, na santificação contínua ou na glorificação? Essa é a ideia quando nós colocamos os 4 termos. Em qual destes momentos acontece a purificação do coração? Os termos estão aí novamente. Em qual destes momentos acontece a conversão? Em qual destes momentos o pecador é regenerado, justificado e adotado na família de Deus? Em qual destes momentos é praticado a fé e o arrependimento? Continuam os termos na tela. Em qual destes momentos a pessoa recebe o Espírito Santo? Muito importante essa pergunta, ela é polêmica. Em qual destes momentos meus pecados são perdoados? Em qual destes momentos a pessoa sob graça terá domínio sobre o pecado e poderá ter uma vida sem práticas de pecados? Em qual desses momentos o ser humano terá total libertação do poder do pecado? Certo ou errado? Ok? C ou E, você coloca aqui na frente do parênteses, tá? Ou na frente da frase. É na inteira santificação inicial que acontecem os 3 atos de Deus, a saber, justificação, regeneração e adoção. Ok? Simplesmente o C ou o E, tá bom? É na inteira santificação que acontece a purificação da natureza pecaminosa no coração. Tá bom? Santificação final é conhecida como santificação contínua. Se é certo ou errado. Ok? A doutrina da santidade pregada pela Igreja do Nazareno consiste em 3 obras da graça, a saber, santificação inicial, inteira santificação e glorificação. Me veio à mente agora que esse 4º vídeo pode ser estudado por 2 pessoas, porque um pode aferir o outro, seu pastor, você, e de alguma forma para que possam trocar experiências de aprendizado. Podemos definir expiação como sendo a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter nossa salvação. Certo ou errado? Segundo John Wesley, o pecado é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Pecado original é o pecado inato ou de nascimento. É a fonte dos pecados, dá origem à manifestação exteriores do pecado. Ok? Os fatores básicos que explicam a origem do pecado na raça humana é a existência anterior de Satanás e da liberdade de escolha do homem. Isso é uma verdade? Isso é certo ou errado? O que você acha? Pecados são ações exteriores ou atitudes interiores que provocam culpa requerendo perdão. Ok? Justificação é o ato de Deus pela qual o homem é perdoado dos seus pecados e aceito por Deus e dá-se na inteira santificação.
Preste atenção se vai uma letra C ou se vai uma letra E aqui. Regeneração é o ato de Deus pela qual o homem se torna nova criatura, elevado para uma nova vida em Cristo e dá-se no momento da inteira santificação. Certo ou errado? Continua no certo ou errado. Deus toma a iniciativa para salvar o ser humano e o termo usado pela teologia para descrever esta iniciativa é graça preveniente. Recapitulando, as duas obras da graça se chamam, respectivamente, a primeira conversão e a segunda inteira santificação. Conforme a teologia conforme a teologia descreve, a pessoa recebe o Espírito Santo no momento da conversão. Ok? Vamos ver. Comente os conceitos dizendo se são falsos ou verdadeiros e por quê. Agora um outro bloco para você observar. Talvez é o mesmo princípio, né? De certo e errado. Aqui a gente só mudou a terminologia, falso ou verdadeiro e por quê. A inteira santificação é o destino da vida cristã. Foram declarações que colhi e entendo se é falso ou verdadeiro e tenho uma resposta. Eu gostaria que você tivesse também. A inteira santificação tira a nossa habilidade de pecar. Nós não recebemos inteiramente o Espírito Santo até que sejamos inteiramente santificados. São frases que eu vi. Eu queria saber de você se são falsas ou verdadeiras. E dependendo da sua resposta, você explica para mim, explica para você, para o seu estudo aí por quê. Aqueles que não estão inteiramente santificados são pecadores e cidadãos de segunda classe. Uma afirmativa. Somente os que são inteiramente santificados vão para o céu. A santidade é como a hipocrisia legalista. Alguém disse isso. Estar sem pecado é o objetivo de uma vida santificada. É uma declaração. Os que estão inteiramente santificados não são tentados. Santidade e a inteira santificação são sinônimos. É impossível viver à altura dos padrões da vida santificada. Uma declaração. Aqui são ping-pongs. Percebe que às vezes tem perguntas repetidas nos blocos? Aqui talvez a gente vai ter, mas é só aquela pergunta rápida. A gente chama de ping-pong. Né? A Igreja do Nazareno tem níveis de governo, cite 1. Tipo de governo da Igreja do Nazareno. Eu vou dar a pausa, como se você estivesse respondendo, e eu parto para a terceira. Qual é a instância máxima na igreja local? Quem licencia o ministro local? Quem licencia o ministro distrital? Você gostaria da resposta? Eu fiz de propósito, para que você possa estudar, questionar. Como eu disse no começo, o seu pastor, o seu tutor, possivelmente tem as respostas. Ok? Vamos em frente. Qual é a instância máxima no distrito? Cite um cargo à eleição na Assembleia Anual da Igreja Local. Cite 3 departamentos da Igreja Local que compõem a junta da Igreja. Cite uma função que presta relatório na reunião anual da Igreja. Quanto que um ministro licenciado do distrito pode concorrer a um cargo distrital? Quem elege o superintendente? Quem elege os delegados leigos da igreja local para a Assembleia Distrital? O atual manual da Igreja do Nazareno tem vigência até que ano? Lembrando que nós estamos em 2020. Quem não tem direito a voto na reunião da junta da igreja local? Um funcionário com registro em carteira profissional pode ser membro da junta da igreja local onde é membro? Quem que elege a junta consultiva do nosso distrito?
Quem é o presidente da junta da igreja local? Mais questões agora só que com respostas. Eu gostaria que você pausasse o vídeo. Eu vou colocar primeiro, logo a resposta. Não gostaria de ficar repetindo dessa vez, tá bom? Eu vou deixar para que você leia as respostas e ela terá respostas das perguntas anteriores, algumas delas, tá? Então lembra que esse quarto vídeo é uma reciclagem de doutrina e governo repetitiva em algumas questões. A resposta dessa pergunta virá no final desse slide. Qual é o corpo supremo na formulação de doutrinas e leis da Igreja do Nazareno? Qual o tipo de governo na Igreja do Nazareno? E aí está a resposta da missão da Igreja do Nazareno. Ok? O que caracteriza o movimento wesleyano? Quais foram os 3 marcos teológicos da fase wesleyana de avivamento? Sexto, quais as 3 esferas legislativas na estrutura da Igreja do Nazareno? Às vezes muda para níveis de governo, ok? Às vezes perguntas como as instâncias máximas nessas esferas e assim por diante. Quais as responsabilidades da superintendência? Uma igreja local pode eleger seu pastor? Como pode uma igreja local ser organizada? Faltou a letra E aqui, né? Quem pode votar e ocupar cargos na Igreja do Nazareno? Quem apresenta relatórios na reunião anual da igreja? Vamos para a 12ª, deixa eu ver. Isso. Como é composta e qual a finalidade do comitê de nomeações? Quem é eleito na reunião anual da igreja? Quem tem autoridade de colocar uma igreja local em crise? Só perguntas de governo local, sem respostas. Você pode congelar esse slide aí no vídeo para que tenha as 6 questões na tela, ok? Perguntas que algumas delas são repetidas, a fim de refrescar a memória, outras são novas, acho que deve ler todas, ok? Governo local, como pode uma igreja ser organizada, como é que você estabelece o nome de uma igreja. Lembrando que não temos respostas, mas o manual tem, e você pode estudar junto com alguém ou perguntar ao seu pastor, ele é um pastor que pode te ajudar, pois ele tem um manual e algumas dessas perguntas são práticas pastorais de administração, tá bom? Ou lembrando que você pode questionar, para quem me conhece, pelo WhatsApp ou
pelo canal do YouTube, onde esses vídeos estão sendo postados, tá? Pergunta 7ª, como é composta a membresia plena de uma igreja local? Você pode ler a 8ª com calma, 9, 10ª, 11, tá bom? Você pode pausar, volta a dizer. Estou fazendo dessa forma para que não fique cansativo e você possa ter conteúdo para seu estudo. Quem apresenta relatórios na reunião anual da igreja? Falamos já do comitê de nomeações. São perguntas que também foram ensinadas no primeiro, segundo e terceiro vídeo. Lembra que já fizemos essa pergunta e respondemos. Essa aqui é uma pergunta nova, a 20ª. É uma situação que precisa ser resolvida nas nossas igrejas locais sobre a esposa do pastor ou esposo da pastora. Muito importante essa 21, porque tem igrejas que levam meses e meses para se reunir. O que o manual diz? Ok? Outra coisa sobre apelos financeiros, muito importante. Nós terminamos. Espero que eu tenha ajudado, direcionado a respeito das questões de governo e doutrina. Como eu disse, são amostras grátis daquilo que você pode cavar, ir atrás e ficar um bom aprendizado. Deus o abençoe.